nesse sentido, ó, estou no mercado agora. O Cruzeiro, eu já vejo um Cruzeiro confiando muito no processo do seu treinador, de uma estrutura que já está muito bem desenvolvida, porque o Cruzeiro nadou com braçadas na Série B, e inserir jogadores que vão acrescentar e tornar esse coletivo maior. O Vasco coletivamente não existe. A gente não tem margem para analisar esse Vasco. A gente não existe trabalho ainda do Barbieri. Então eu vejo um Cruzeiro muito mais pensando em vou acrescentar a minha estrutura que já é boa, porque o time do Cruzeiro é extremamente organizado, é um trabalho muito bem feito pelo Pesolano. E aí eu vou trazer jogadores que nem o Ramiro, que vai te dar um pouco mais de vivência de Série A. Um Vital, que é um jogador que a gente sabe que tem talento ali, tem qualidade. Mas por algum motivo ou outro, o Corinthians não conseguiu dar esse salto. Se ele der no Cruzeiro, o Cruzeiro vai ter um retorno técnico e pode ter também um retorno financeiro. O Vasco é tudo do zero, não tem como... A própria SAF do Vasco, ela demorou mais que as outras, ela demorou para assinar, passou para que é normal, porque você entregar um clube... todo ali entregar um clube na mão de uma empresa do tamanho do Vasco. Então, o Vasco hoje é muito nebuloso, não tem análise sobre o Vasco. Tem individualmente de cada jogador que está sendo trazido. Aí a gente consegue falar, não, esse cara é um cara que pode... E pelo que eu vejo, são todos jogadores que ainda não atingiram, não deram o salto que a gente imaginava. O Vasco tá o Léo, o Piton. O Piton tem muita qualidade, mas é um jogador que ainda falta alguma coisa, e o Vasco tá apostando. Porque o pronto não dá para trazer. O pronto quem traz é o Flamengo. Mas o Pedro Raul a gente já não pode colocar como pronto ou ainda não? O Pedro Raul para mim é um jogador que depende muito do sistema, como a maioria dos centroavantes. Se a bola não chega... Eu acho que é um cara que fez uma temporada gigante, já tinha feito... Não foi só uma temporada, já tinha no Botafogo. No Botafogo ele já tinha ido bem também. Eu acho que é um centroavante para te entregar, sim, 20 gols por ano. Num brasileiro te entregar 13, 14 gols, que dá uma pontuação legal. Mas depende do time, depende da bola chegar. O Pedro não é um centroavante... A gente falou do Hulk, que vai sair da área, que vai construir, que vai gerar jogo para você. O patamar de contratações do Vasco não é o do Flamengo. Você já percebeu isso. E seria impactante, estranho que fosse. Claro que algumas declarações aqui no passado recente levaram o torcedor a acreditar em relação da SAF do Vasco que ia bater com o Flamengo de frente nessa temporada agora, 2023. Não é o caso. O Vasco está construindo. O processo do Vasco é de construção, não é parecido, mas é com o Botafogo, você entendeu? O Botafogo não saiu contratando... O Botafogo foram 3 janelas exatamente. Que entregaram o time que brigou pro Libertadores. O Pedro Raul do Botafogo talvez tenha sido o Patrick de Paula, que não deu certo. Aquele primeiro nome nome, que você fala, olha um vou nome pegar aí esse cara famoso, aqui, e justo esse, você vê que não rolou. Então, vejo que o Vasco se movimenta talvez, vamos ver, para jogar com alas, para ter 3 zagueiros, já entre o que o Renato falou. Se o ala joga aberto, você tem um ala que cruza, eu tenho o Pedro Raul, os outros vão se jogar por dentro. Então talvez o Vasco já deveria ser assim, contrata o treinador e depois vai ao mercado buscando jogadores dentro de uma ideia de jogo. E a ordem das coisas está sendo correta, né? Por exemplo, a gente fala, não contrata ninguém, mas eu falava aqui, mas como é que você vai contratar um monte de jogador, você não sabe nem o treinador que você tem, que tipo de jogo você vai jogar, que tipo de... Entendeu? Então, eu acho que nesse sentido acertaram. Eu li uma notícia essa semana sobre o Vasco ter contratado uma empresa para fazer o trabalho de ajudar na análise de mercado. Isso para mim já me espantou, porque é um trabalho que exige tanto sigilo, porque essa empresa, ela é uma empresa, ela pode trabalhar pro Vasco, pode trabalhar pro Bahia. Que hoje vamos dizer, são concorrentes hoje no mercado? Sim. São. E aí, como é que funciona? E aí a gente pensando numa SAF, numa empresa multinacional, não tem a capacidade de montar seu próprio departamento, um processo de scout. Setores estratégicos são mais delicados. Qualquer empresa do mundo, setores estratégicos, essas empresas, elas têm lá dentro. O que eu li não explica exatamente o que a empresa vai fazer. Mas como disse o Calçade, esses setores, é sigilo e é muito, muito complexo. Não entrega pro outro que a gente tá pescando aqui, quem a gente tá lapidando e descobrindo, né? Bom, no próximo bloco tem mais no mercado, tá? Mas agora envolvendo